1 de Timóteo, capítulo 5. Hoje de manhã nós tivemos a ceia maravilhosa, graças a Deus. Próxima ceia, dia 4 de janeiro. Eu sei que tem muita gente já viajando, outras pessoas que vão viajar em janeiro, enfim. Mas aqui hoje de manhã a igreja estava cheia, viu? Na ceia pela manhã. 1 Timóteo 5, versículos 1 em diante. Eu vou falar sobre os desafios da família pós-moderna. São muitos desafios, mas esse texto aqui ele traz pelo menos 4 desafios. E eu sei que esses desafios são muito presentes na vida de todos nós. Os desafios que esse texto traz fala de um Brasil brasileiro, cheio de dificuldades, cheio de problemas. Você vê uma criança de 1 ano e meio sendo espancada a ponto de ficar em coma. Olha que situação que está as famílias. Geralmente as pessoas mal saem de um relacionamento, já saem grávidas e já entram em outro relacionamento. Esse foi um comentário que foi feito na CBN, um comentário muito pertinente. Às vezes a mãe engravidou, mal saiu de um relacionamento e ainda grávida já arruma outro relacionamento. Isso não é regra, tem exceções para tudo isso. Mas o segundo pega a criança e faz isso. Meu Deus, que loucura. Como é que pode pegar uma criança de idade nenhuma? Meu Deus, vamos orar, vamos ficar de pé, vamos clamar ao Senhor. Se os jovens ouvissem os pais, não cometeriam tantas loucuras. Às vezes a mãe fala com o filho: meu filho, obedece. Não ande com essas amizades. O filho desobedece, começa a andar com as amizades erradas. Começa a se envolver com drogas. A filha desobedece. Engravida antes da hora, antes do casamento. E os pais ficam sofrendo. E a gente sabe que tem pais que sofrem. Quantos pais que estão sofrendo pela desobediência dos filhos? Quantos pais eu já ouvi: pastor, eu sofro tanto porque meu filho foi desobediente, não me ouviu, não ouviu a mãe. A gente falou tantas vezes. E a gente agora tem que clamar a Deus. Deus tem que fazer algo. E o interessante é que a gente tem que clamar diante da nossa irresponsabilidade. Está muito lenta. A internet está com um problema, deixa para lá. Mas vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, nós te clamamos, Senhor, pelas famílias que aqui estão. Nós te clamamos, Pai, porque a nossa desobediência, a nossa falta de renúncia, a desobediência da humanidade tem levado a humanidade a esse nível deplorável. Deus, no nome de Jesus, nós queremos apresentar as famílias que estão aqui, os casamentos, os casais. Senhor, que o Senhor os guarde. Pai, no nome de Jesus, que os filhos que estão aqui sejam filhos obedientes. Pai bendito, nós te clamamos agora, Senhor, por essa criança que está internada, por essa criança que está lá no hospital de base. Oh Deus, tenha misericórdia. Oh Espírito Santo, que o Senhor abra portas para essa criança ser criada por uma família que a ame. Deus, no nome de Jesus Cristo. Oh Paizinho querido, no nome de Jesus, livra os nossos filhos dos homens maus e violentos.
Livra os nossos filhos de homens pedófilos, de mulheres pedófilas. Meu Pai, no nome de Jesus, nós te clamamos pela nossa família, pela nossa casa. Deus, tenha misericórdia da nossa casa. Quantos têm se entregado ao homossexualismo em detrimento dos abusos que tiveram? Deus, livra os nossos filhos. Senhor, cega os homens maus e violentos da vida dos nossos filhos. Meu Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, guarda os casais. Guarda, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Guarda as nossas vidas. Aumenta o nosso amor conjugal hoje, Senhor. Tire todo o ódio, o rancor. Oh Deus, que o perdão conjugal seja restabelecido, que o perdão familiar seja restabelecido. Deus, eu quero te pedir pelos pais que aqui estão, que às vezes estão sofrendo com a desobediência dos seus filhos, que o Senhor passe o bálsamo sobre as feridas, que o Senhor passe o bálsamo e cure o ferido, cure o abatido. Levanta, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Levanta o que está manco, levanta o soldado ferido, levanta, Senhor, o que está machucado, levanta as famílias que aqui estão, meu Deus. Levanta, Espírito Santo de Deus, levanta aqueles que estão agora sem expectativa, levanta, meu Pai, no nome de Jesus nós te clamamos, no nome de Jesus, amém. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai. Bem como aos jovens, admoesta-os como a irmãos. As mulheres idosas como a mães, as jovens como a irmãs, com toda a pureza. Tratai com toda a atenção as viúvas, que de fato são necessitadas de ajuda. O texto diz que de fato são necessitadas de ajuda, porque lá na frente o texto vai dizer de viúvas que não são necessitadas. Mas é outra pregação sobre as viúvas. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Olha aí. A mãe que cuida do filho e o filho que abandona a mãe quando a mãe está bem velhinha, né? Zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós. Por isso é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessita e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, aqui somente busca prazeres, embora esteja viúva, na realidade está morta. Ordena esses procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente o dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Pode se assentar. Nós vivemos dias onde o mais velho e o mais novo, ou seja, os idosos e as crianças, são tratados com desprezo, como se fosse ninguém. Eu estava vendo uma reportagem com um cantor, vou preservar o nome dele aqui, e estava tendo uma homenagem para esse cantor, um cantor jovem, sertanejo, e fizeram uma homenagem para aquele jovem sertanejo, e de repente mostram lá a família dele dando tchau. Ô, fulano, ele saiu daqui da cidade, com a mão atrás, a outra na frente. Daqui a pouco aparece outra pessoa, e de repente apareceram os pais daquele jovem cantor. E os pais falaram: ô meu filho, vem aqui em casa nos ver. O quê? Eu não estou ouvindo isso. A primeira frase que os filhos disseram foi: ô filho, quanto tempo a gente não te vê? Passa aqui depois para nos ver, nós estamos com saudade.
Quanto tempo nós não nos vemos? E é a realidade. São dias onde os filhos alcançam o sucesso e abandonam os pais. Alcançam a proeminência profissional, alcançam a proeminência financeira, alcançam os mais altos cargos e os pais ficam abandonados. Então nós vivemos dias difíceis, dias onde os mais velhos são desprezados. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, se você puder, pelo menos 2 vezes por dia, ver os seus avós, os seus pais, faça isso. Faça isso. Porque no dia que eles se forem, você vai sentir falta disso. No dia que eles se forem, você vai sentir falta de ver o seu pai, de ver a sua mãe, de ver a sua avó, o seu avô. Você vai se arrepender. Por que que eu não visitei mais os meus pais? Por que que eu não abracei mais minha mãe? Por que que eu não disse que amava o meu avô, os meus avós? Por que que eu não dei mais atenção para eles? Eu sinto tanta falta deles. Eu sinto tanta vontade de deitar no colo, de deitar no ombro. Eu sinto tanta falta daquele bolinho de chuva. Eu sinto tanta falta daquele pão de queijo que minha avó fazia todas as vezes que eu ia lá na casa dela. Eu sinto tanta falta daquela comidinha que minha mãe fazia quando íamos na sua casa. Nós vivemos dias difíceis. Dias de ensino, de educação contrária à natureza de Deus. Nós vivemos dias conturbados. Você tem um jovem que ganhou o mundo e perdeu os seus pais, e abandonou os seus pais. Eu fico imaginando, os pais fazem de tudo pelos filhos. Os filhos não são nada na vida. Os filhos são erguidos pelos pais. E quando esses filhos crescem, eles se acham tão grandes que têm o direito de não olhar para os seus pais mais. O texto que nós lemos aqui fala de um contexto. Paulo fala de ensinos heréticos que eram contra o casamento, falsos mestres que eram contra a sã doutrina, e Paulo escreve a Timóteo para que Timóteo cuidasse dele mesmo. E diz lá no primeiro capítulo: Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Depois Paulo vem no capítulo 5, e orienta como Timóteo deveria tratar com algumas classes de pessoas. E nós separamos aqui algumas perguntas. Primeira pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta. Como nós devemos repreender um idoso? Primeiro, eu posso repreender um idoso? Sim. Mas eu tenho que saber o que é repreender um idoso. Porque existe um ditado também que diz, olha, com a pessoa que é mais velha que você não pode repreender, nem que você esteja errado. Bom, a Bíblia está dizendo que isso não é verdade. O idoso pode ser repreendido? Pode. Tem situações que, às vezes, a gente pega os familiares, de tanta sabedoria que os mais velhos têm, de vez em quando os mais velhos, eles perdem o norte da vida e cometem atos que são atos loucos. E você diz, papai, papai, o que o senhor está fazendo, papai? Mamãe, não faça um negócio desse, mamãe. Eu vou me matar, vocês não gostam de mim, vocês me... Quem já viu aqui uma mãe dizendo que ia se matar? Levante a mão. Quem já ouviu aqui? Eu vou me
me matar, eu vou me jogar debaixo daquele carro. Mamãe, não faça uma miséria dessa não, mamãe. O pai dizendo, eu vou sumir de casa. Vocês só me dão desgosto. Vocês só aprontam comigo. Eu vou pegar 1 litro de pinga, eu vou beber e vou me enfiar debaixo daquele caminhão. Pai e mãe, eles são mestres em dramatizar o processo. E com razão. Porque de vez em quando a gente passa muita raiva nessa turma aí. Agora, como nós vamos repreender um idoso? É a primeira pergunta que Paulo responde. Paulo diz como se fosse seu pai ou sua mãe. Como se fosse o seu pai ou a sua mãe. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, O texto fala sobre exortação. Quando um idoso é exortado, ele deve ser exortado, só que exortação no grego aqui significa encorajamento. Exortar um idoso é diferente de exortar no sentido lato da palavra. Quando você fala com o idoso, você fala encorajando. Por quê? Porque o idoso, ele já está indo para o fim. E ele tem naturalmente um sentimento de que não tem mais nada na vida. Ele tem um sentimento que não tem mais nada para viver. O idoso tem um sentimento de que tudo que ele tinha que viver, ele já viveu. O idoso tem um sentimento de que esperando estou a hora da morte. Por isso que com o idoso nós temos que falar encorajando. Quantas vezes nós erramos com os pais, com os avós? Quantas palavras ásperas nós usamos com os nossos familiares e nós precisamos nos arrepender hoje. E às vezes seu pai e sua mãe disse, espere quando tu tiver um filho, cabra, teu filho vai fazer contigo tudo o que tu fez comigo. E eu não acredito em praga, mas acontece que os filhos acabam fazendo o mesmo com os pais, o que nós fizemos com os nossos pais, com os nossos familiares. Não é porque aquela praga pegou, não. É porque a ordem natural da vida é essa. A gente faz um sofrer, depois a gente tem um que vai fazer a gente sofrer. E como a gente aprende com o filho? A gente aprende com o filho tudo aquilo que a gente fez de errado com o pai. Você diz, meu Deus, olha eu aí, ó. Sou eu. Esse moleque pilantra aí, sou eu. Eu fazia isso lá em casa. Eu enfrentava todo mundo. A gente se vê num filho que afronta, que nos afronta. Aí está eu, a minha cópia. A minha cópia está aqui. Você se vê no seu filho. Nós nos vemos no nosso filho. E como isso nos machuca? Porque você diz, caramba, eu vou pagar tudo. Você diz, meu Deus, não é possível. É como se você estivesse vendo um filme de volta para o futuro. Você diz, caramba, eu não acredito, sou eu. Ai, Jesus, e agora? E agora chegou a hora do arrependimento. Porque você vai dizer, Senhor, como eu errei. E você e eu só vamos nos arrepender quando olharmos os nossos filhos. Como eu errei. Filhos que abandonaram os pais, que colocaram os pais no asilo. Daqui a pouco os filhos estão pegando vocês e colocando no asilo. Oxalá que isso não aconteça. A gente olha o filho e fica, meu Deus, eu me ajoelho aqui agora, Senhor. Eu te peço perdão por tudo que eu fiz com a minha mãe, por tudo que eu fiz com minha avó, por tudo que eu fiz com meu pai, por tudo que eu fiz com todo mundo. Como eu era maldoso. Como eu era maldoso. Você descobre a sua maldade na sua descendência. Segunda pergunta que o texto trata. Como repreender um jovem? Eita, aqui. Felipe sabe sobre isso.
Como repreender um jovem? O texto diz, a palavra do Senhor diz, se for um homem, você repreende como se fosse o teu irmão. Porque a gente vê alguém, a gente quer descer a pancada sem dó. Então, se vai repreender um jovem, se for homem, repreende como se fosse o seu mano. Esse sentimento, sabe? Lembre-se sempre dos seus parentes quando você for fazer um mal contra alguém que não é da sua família. Lembre do seu filho. Lembre se fosse alguém maltratando o seu filho. Lembre se fosse alguém fazendo isso com o seu irmão. Já pensou o seu filho chegando numa empresa e o patrão pegando nele, ó, vou pegar esse moleque agora e vou matar esse moleque na unha. Já pensou se fosse o seu filho? Então, a gente sempre tem que colocar os nossos filhos no lugar daqueles que estão ao nosso redor. Porque a gente sente a dor. Alguém chega para você pedindo emprego, você é um maioral superior, e você pega aquela pessoa e corta aquela pessoa toda, retalha aquela pessoa toda. Quando alguém for te pedir um emprego, é claro que aquela pessoa tem que ter competência, tem que ter técnica, mas trate aquela pessoa como se fosse o teu filho, como se fosse o teu irmão. Porque um dia o teu filho, um dia o nosso filho vai bater na porta das pessoas e vai ser humilhado da mesma forma como nós humilhamos as pessoas hoje. Se essa pessoa for mulher, jovem, como a gente tem que repreender? A Bíblia diz, como se fosse a sua irmã, e com toda pureza. Se for mulher, o texto dá uma vírgula e diz, com toda pureza. A Bíblia, quando fala de mulher, ela coloca uma vírgula. Se eu for repreender alguém, se for mulher, jovem, tem que ser com pureza. Pense na sua irmã, cabra. Pense se fosse tua irmã. Pense se fosse tua mãe. Porque quando a gente fala de pureza, a gente lembra de mãe. Quando a gente fala de pureza, a gente lembra de irmã. Tem coisa mais sagrada do que mãe e irmã? É tanto que quando chega um cabra safado para cima da tua irmã, tu faz o quê? Quem é esse vagabundo? Esse cabra safado da peste. Por quê? Porque irmã é a coisa mais sagrada do mundo. Se você for repreender uma jovem, repreende como se ela fosse sua irmã, com toda a pureza. Existe uma opressão sobre as mulheres, e especialmente sobre as jovens. As mulheres jovens, elas são cantadas pelos patrões. As mulheres jovens, e não só jovens, mulheres mais de outras idades também, não existe mais questão de idade, mas eu digo as mais jovens, elas são tratadas como se fossem prostitutas, e não são. Essas jovens têm família, essas jovens têm, às vezes, pode acontecer dela ter tido uma família não tão organizada, mas ela tem alguém que a ame. Fizeram uma pesquisa em Nova York. Uma jovem andou o dia inteiro em Nova York, e ela levou não sei quantas cantadas naquele dia. Das mais absurdas. E fora as cantadas que elas levam dentro do emprego. E para manter o emprego, se o emprego não for público, a humilhação que essas mulheres passam. Irmãos, como isso é uma realidade. O patrão tem lá uma empregada que é mulher.
jovem, e vai repreender. E ele repreende como se aquela jovem fosse uma mulher à toa. E a Bíblia diz, repreende com toda pureza, com respeito. Com respeito. Como essa família pós-moderna está complicada, desvirtuada, como o nosso mundo está difícil de viver. Imagine você que tem uma filha que vai sair para trabalhar, a preocupação que você fica desse patrão partir para cima dela. Meu Deus, tenha misericórdia. Então é somente através do Espírito Santo, do ensino adequado das Escrituras, que essa realidade vai mudar. Vai mudar. Com toda a pureza. Se você foi um garanhão que cantou muitas mulheres, e essas mulheres chegaram para os seus pais e disseram, olha, teve um cara ali que me deu uma cantada, e eu fiquei completamente sem graça. Cuidado. Que o próximo é você a ficar sem graça. Cuide bem da filha dos outros. Tarefa, eu estou batendo muito nos homens hoje, né? Hoje de manhã eu já peguei os homens, já dei uma paulada neles hoje. Hoje é o Dia Internacional da Mulher? Hã? Não, mas finja que for. Pense que é como se fosse. É como se hoje fosse o Dia Internacional das Mulheres. A terceira pergunta, como é que nós vamos tratar uma viuvinha, aquela senhorinha viúva, senhorinha viúva, no Brasil, ganha um salário mínimo do INSS, e quando consegue se aposentar, quando ela fica se humilhando na fila do INSS, juntando os carnês da vida toda para conseguir se aposentar, como é que a gente tem que tratar essa viúva? Bom, se ela tiver necessidade, com atenção. Cuidar. Na época da igreja primitiva, as viúvas, os órfãos eram abandonados. É tanto que no capítulo 6 do livro de Atos, os apóstolos são separados para a palavra e para a oração, e os diáconos são separados para cuidar dos órfãos, das viúvas. Como elas são abandonadas. Como igreja, como é que nós vamos cuidar das nossas viúvas? Através da fundação. Eu tenho um projeto para as nossas irmãzinhas. Projetos de dignidade. Já pensou? Computação na terceira idade? Digitalização para as nossas irmãzinhas com 70, 80 anos dentro de casa. Os filhos vai ver lá de 15 em 15 dias. Vem na igreja com muita dificuldade. Vem na igreja porque um carrega, porque se não carregar não tem como vir. Como é que nós vamos cuidar dessas figuras daqui a pouco? Como é que nós vamos zelar por esse patrimônio vivo, que são as senhorinhas? Nós temos que pensar nisso e com dor no coração, porque amanhã nós vamos ficar idosos. Amanhã nós vamos ficar idosos, e quando nós ficamos idosos, a gente vai experimentar que a juventude não quer nada com a gente. Nós vamos experimentar isso. Então a igreja tem que despertar para isso. Nós temos que despertar. Conhece alguma senhorinha que não pode vir para a igreja? Passe na casa dela e busque, por favor. Mesmo que não seja sua mamãe. Você tem que fazer isso realmente, não só por ser sua mamãe. Uma senhorinha, um senhorzinho, um casalzinho de idoso, passe na casa dele, você conhece, vai lá e busque. Coloque o teu carro na porta da pessoa. Entra aqui, meu irmão e minha irmã, vamos para a igreja comigo. Oh meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Em último lugar, como cuidar dos nossos, aqueles que estão mais próximos de nós. A Bíblia fala no versículo 8. Contudo, se alguém não cuidar dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Pior do que um descrente.
culto diário dentro de casa. Faça cultos diários na sua casa. Cuide da sua família, você é o sacerdócio. Você é o sacerdote. Bater de novo nos homens aqui. Mulheres, vocês me agradeçam, viu? Que hoje vocês estão livres. Homens, vocês são sacerdotes das suas casas. Deixe de frouxidão e faça um culto do diário. Tem casos que o homem não é o sacerdote. É a parte mais fraca espiritualmente. Mulher, reúna os seus filhos e faça um culto no seu lar. Pegue os meninos, bote de joelho no chão, vamos orar, vamos falar com Deus aqui. Eu quero assistir Patati Patatá. Patati Patatá também vai fazer culto com a gente hoje. Pega aí os bichinhos aí, vem Patati Patatá. Você é quem manda na sua casa. Você é quem manda na sua casa. Estava conversando com um casal esses dias. Ontem conversei. Amargurando porque um filho está nas drogas. Se a gente não cuida, a vida vai cuidar. Se você e eu não cuidarmos, a vida vai cuidar. Pastor, tem que dar liberdade. Liberdade é um porrete no pau da orelha. No pé da orelha. Que negócio de liberdade. Tem que dar que liberdade o quê? O cacique aqui sou eu. Quem canta mais alto aqui sou eu. O galo aqui sou eu, meu irmão. Eu já falo isso pro Otávio. Otávio veio tirar onda comigo hoje. Ô, meu irmão, fica na tua aí, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu, rapaz. Fica quieto aí. Querendo me afrontar com 3 anos de idade. Quem manda aqui sou eu, rapazinho. Moleque com 3 anos afronta pai. E se o pai for frouxo, for banana, daqui a pouco está dando um bicuda na canela do pai. Está fumando maconha na cara do pai. Eu não estou cuspindo para o alto, não. Mas nós temos que ser mais enérgicos na criação daqui para frente. Queridos, a criação daqui para frente vai ter que ser diferente. Tu quer fazer isso? Primeiro, complete a maioridade. Complete a maioridade. Segundo, depois que você completar a maioridade, tenha dinheiro para fazer isso. Mas enquanto você estiver aqui, for de menor, e não tiver dinheiro, você vai comer na tábua igual periquito aqui comigo. Quem manda aqui sou eu. É assim que vai ter que ser daqui para frente, meu irmão. Vai dar liberdade para moleque. Dá liberdade para você ver onde você vai parar. Olha, eu já estou, esse papo da liberdade, estou aqui, Eu errei da semana passada falando a palavra esquisita, mas hoje eu vou falar essa palavra aqui, Estou por aqui, Esse negócio de liberdade. É por tanta liberdade que a Holanda liberou droga. É por tanta liberdade que alguns estados dos Estados Unidos estão afundados lá em droga. É por tanta liberdade que o Brasil está licencioso. É por tanta liberdade que o namorado está chegando dentro de casa, dormindo com a filha dentro de casa, debaixo dos olhares dos pais crentes, que não falam nada. Muita liberdade tem estragado os jovens, muita liberdade tem estragado os adultos, muita liberdade tem estragado a igreja está virando um negócio difícil de lidar por excesso de liberdade. Você não pode mais disciplinar alguém, porque se disciplinar alguém, ela sai, carrega mais pessoas, vai embora, ainda fala mal de você. Se você for mais enérgico, essa pessoa entra na justiça, o pastor brigou comigo, o juiz. Tem que corrigir. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai lembrar dessa mensagem o resto da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, essa próxima geração, se você não tiver o cabresto curto, essa próxima geração, você vai ter que usar a educação nos moldes da década de 60. Anote isso que eu estou te dizendo. Essa próxima geração, nós vamos ter que usar as técnicas da década de 60, porque se nós não vamos aguentar, filho vai bater em pai, filho vai matar pai, isso já faz. Os erros que eu cometi com os meus pais, com a minha família, eu não quero cometer com os meus filhos. Essa é a dinâmica da vida. Os erros que você cometeu com seus ascendentes, você não quer cometer com seus descendentes.
Como nós vamos cuidar dos nossos? Se você não cuida, negou a fé. E é pior do que um descrente. Então nós vamos ter que cuidar desses meninos. Ah, pai, eu quero ir para a casa de fulano. Vai, se eu quiser. E mãe, agora deixa eu bater nas mães também. Ah, segura aí. Esse negócio do pai corrigir e a mãe depois vir. Ai, tadinho, amor. Você foi muito duro. Deixa eu te dizer uma coisa. Dê graças a Deus que tu tem um marido dentro de casa para corrigir teu filho. Mulher, dê graças a Deus porque você tem um marido dentro de casa para corrigir o filho. As mulheres são muito protetoras. Ô amor, você foi tão duro. Então para que você casou? Você casou para ter um marido, e para que esse marido fosse alguém que falasse e a coisa acontecesse dentro de casa, sim ou não? Ai, pastor, você está muito coronelzão. Tô não. O negócio está pegando, o bicho está pegando. O negócio está ficando difícil. Como nós vamos cuidar dos nossos? Autoridade. Ah, papai, eu quero ir para a casa de fulano. Quem é fulano? Quem são os pais de fulano? Você sabia que tem pais de adolescentes que permitem que os filhos usem drogas em Brasília? Tem pais que permitem que os filhos usem maconha, porque eles usaram maconha na década de 70. Foram hippies, participaram do Woodstock, andaram de Harley Davidson. Então os filhos, com 16, 17 anos, dizem, pai, eu posso fumar um baseado? Não, meu filho, claro. Eu indico até onde comprar. Aí o teu filho se relaciona com o filho desse pai, que é um pai liberal. Vocês estão achando que isso é brincadeira, mas tem muito pai liberal, irmãos. Aí o seu filho vai andar com o filho dele, você não sabe quem é o pai. Hoje você tem que saber quem é o filho, e você tem que saber quem é o pai. Calma aí, quem é o pai da criança? Quem é o pai do adolescente? Porque você tem que saber qual é o nível de educação que o pai do amigo do seu filho deu para ele. Gente, anote isso tudo. Esse vai ser o futuro da educação dos nossos filhos. Nós vamos retroagir lá na década de 60. Sabe aquela educação da roça? Quem lembra daquela educação da roça? Quem lembra? Vai ser a educação que vai dar certo daqui para frente. Anote aí, pode anotar na sua agenda aí. A educação na roça vai ser a educação que vai dar certo daqui para frente. E se não for assim, nós não vamos dar conta. Se não for assim, nós não vamos dar conta, nós vamos sofrer muito. Como é que nós vamos cuidar dos nossos? Você que é o galo lá na sua casa. Quem canta mais alto lá é você. Você que tem a ordem lá na sua casa. Você que tem a ordem. A sua palavra lá que é a última. Filho é assim, filho fica disputando com o pai. Testando a autoridade do pai, testando a autoridade do pai, testando a autoridade do pai. Daqui a pouco o pai, tá bom meu filho, vamos fazer isso. Quando você disser não, é não. Quando você disser sim, é sim. Porque no primeiro vacilo que você der com o seu filho, disse não, depois disse sim, o seu filho vai ficar sem vergonha. Nosso filho vai ficar sem vergonha. Disse não, deixa o moleque chorar. Vai acordar a vizinhança, não estou nem aí, deixa a vizinhança bater na porta, não estou fazendo nada de errado com meu filho, deixa chorar. Porque senão você não vai aguentar, meu irmão. Saiba quem é que está namorando com a sua filha. Saiba quem está namorando com o seu filho. Saiba quem são as pessoas que fazem parte da sua casa. Saiba quem faz parte da influência. Saiba o que o seu filho está olhando na internet. Saiba o que está acontecendo. Tenha o controle. A palavra de ordem é como cuidar dos seus.
tem um controle. É quase um controle general mesmo. Tem um controle. Pai, por que eu não vou? Por que não? Porque você não vai. Isso não é ambiente para você e acabou. Acabou, não vai. Não vai. Não vai, minha filha, acabou. Não adianta nem insistir, não vai. Tranca a porta, deixa espernear. Eu estava em Caldas Novas e eu vi 3 coroas, senhorizinhos, conversando. E eu fiquei de butuca. Porque eu sou igual o morceguinho, sabe? Eu fico assim, ó, sugando tudo que eu vou aprender dos outros, assim. E os 3 senhores estavam conversando, eles disseram o seguinte, um dizendo para o outro: rapaz, minha filha hoje formou, minha filha hoje está muito bem casada, mas você sabe o que aconteceu? Quando a minha filha tinha 18 anos, ela chegou para mim dizendo que queria namorar com um rapaz, e eu olhei o rapaz e vi que o rapaz não valia um tostão. Eu disse para ela: não vai namorar, esse rapaz não vai entrar aqui, e onde você for, eu vou te levar. Diz que a menina esperneou, diz que a menina chorou, chutou porta, xingou pai, xingou mãe, mas hoje ela agradece o pai. Ela diz: papai, muito obrigado, porque hoje eu estou bem casada. Hoje eu estou bem casado, papai, muito obrigado, papai, porque hoje eu tenho uma família bonita, uma família feliz, mas um dia, papai, o Senhor disse não para mim, aquele não que o Senhor disse para mim, papai, doeu no meu coração, papai, porque eu queria tanto namorar com aquele vagabundo, eu queria tanto continuar o relacionamento com aquele cabra, mas o Senhor não deixou, papai, muito obrigado. E ele estava contando essa história com tanto vigor, e eu assim, ó, de butuca, eu falei: já sei, é por aí, é trancar a porta, deixar espernear, deixa pular igual lagartixa, deixa, porque amanhã vai agradecer, amanhã vai dizer: muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado. Amém? Como nós vamos cuidar dos nossos? Dizendo sim quando tem que dizer sim, dizendo não quando tem que dizer não. Como nós vamos cuidar dos nossos? Deixa eu te dizer, cabresto curto com esse cabra aí, ó, com essa cabrinha, cabresto curto, ó, mantenha, porque senão a gente não vai aguentar. A gente não, pastor, mas tocinho vigiado, que gato pega, não importa, mas você vigiou. Não importa, mas você vigiou. Pastor, mas a minha filha já tem 18 anos, meu filho já tem 18 anos, mas ele come às suas custas? Porque se ele estiver comendo às suas custas, quem manda é você ainda. Já está com 17 anos, não importa. Não importa. E Badel também é paulada. Parabéns para esses pais da década de 60 e 70. Parabéns. Vocês estavam certos. Quem estão errados são os pais de hoje. Parabéns para os pais de antigamente. Parabéns para os pais que estavam na roça, sem instrução, simples, humildes, sem escola, sem estudo. Parabéns para esses homens que viveram sem dinheiro, que viveram sem condições, mas pegaram seus filhos e colocaram no eixo. Parabéns para esses pais, parabéns para esses pais, parabéns. E que a gente seja assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda unção. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda autoridade. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda força. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda intrepidez. Que o Espírito Santo de Deus tire toda a covardia que é em nós. Que o Espírito Santo de Deus coloque nas nossas mãos, coloque na nossa vida uma autoridade que faça com que as nossas famílias não se percam. Pega a sua mulher, meu irmão. Exorte com carinho. Só chega atrasado nos lugares, fale. Compromisso com a palavra de Deus. O cônjuge está vendo o outro, não gosta de ler Bíblia, não gosta de orar. Exorte com mansidão.
Marido, exorte mulher com mansidão. Mulher, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia que você não está lendo Bíblia, mulher? Mulher, exorte o marido. Homem, você só fica aí, não lê Bíblia não, homem. Homem, vai orar, homem. Com mansidão. Não vacila não, porque senão o trem passa por cima. Não vacila não, meu irmão. Vamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Porque se a gente não cuidar, a gente vai ser pior do que os ímpios. Muito pior.